Olá, aqui é o professor Paulo Irineu e o vídeo que vocês vão assistir na sequência é uma entrevista que eu fiz com o Dr. Zaire Rezende em 2013, ou seja, há quase 10 anos. Nessa entrevista eu converso com o Dr. Zaire a respeito do transporte de passageiros em linhas férreas no Triângulo Mineiro, que era o tema que eu estava pesquisando naquele momento. E também converso com ele sobre questões ligadas à vida dele, a trajetória dele como uma pessoa pública que tanto fez por Uberlândia e nossa região. Então, uma conversa bem agradável, descontraída, mas que traz temas bem relevantes. Eu tive a oportunidade de, durante duas ocasiões, ter assim uma relação, né, com o Dr. Zaire. Primeiramente, quando eu trabalhei na prefeitura, em 1988, na época da primeira gestão dele como prefeito, e depois nós tivemos um contato maior quando ele também passou a estudar filosofia, e nós, embora não tenhamos estudado junto, nós tivemos assim muito contato em eventos, em situações em que nós, né, trocamos algumas informações sobre a filosofia. Ainda guardo, inclusive, com muito carinho um texto que ele me presenteou. Ele descobriu esse texto, leu, é um texto que fala sobre ideologia e literatura, e me presenteou com ele, com a dedicatória inclusive, na qual ele escreve: Paulo Irineu, este texto, em erudição tranquila e suave, trata temas universais. Zaire, 21/9/2011. Então, quero que vocês então, né, aproveitem aí essa entrevista para conhecer um pouquinho mais da pessoa do Zaire Rezende, que é, de forma indiscutível, alguém muito importante na história da cidade, do município de Uberlândia e região, tendo ele em suas administrações sempre pautado por questões sociais, por políticas públicas. Ele foi um dos primeiros a implantar no Brasil a democracia participativa, né, que envolve uma participação muito maior do cidadão na gestão pública, então, de forma pioneira, né? E hoje se fala muito em inclusão, políticas públicas em âmbito federal, estadual, municipal, e há décadas o Dr. Zaire já buscou trazer esses elementos aqui para a nossa cidade. Portanto, fiquem com a entrevista. Ela está sendo publicada com autorização dos familiares do Dr. Zaire, e é isto, né, para que vocês possam conhecer um pouco mais dele e desses temas que nós conversamos. Obrigado. Bom, Dr. Zaire, vou falar um pouquinho então do que é o meu trabalho. É um trabalho que é o doutorado em geofilosofia. O que eu estou estudando basicamente? Porque eu acho que a gente pode conversar um pouco. Durante 100 anos teve um transporte de passageiros por trem de ferro na região. Pode ficar. Pode. Senta aí. Fica tranquilo. Isso contribuiu muito com o progresso da região, né? Mas hoje existe o trem aqui na região, mas não tem de passageiro. E durante muito tempo as pessoas conviveram com isso e tem histórias, né? Muitas ficaram assim em segundo plano, né? Muitas tinham até um status assim elevado, que eram os maquinistas, os funcionários da Mogiana, da FEPASA, e a gente tem conversado com essas pessoas. Então, o senhor, como administrador da cidade durante um bom período, com certeza tem alguma coisa de experiência, não estou focando só no trem, pegando mais a experiência de vida do senhor nesse período e pensando nisso também, em relação ao progresso da cidade. Vou fazer perguntas, por exemplo, eu vou colocar algumas que eu vou fazer. Eu listei 10, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar preso nelas, não. De repente a conversa pode encaminhar para um outro contexto, né? Por exemplo, a Uberlândia tem uma fama de ser uma cidade progressista, né? E a gente observa que algumas cidades do entorno aqui conservaram prédios antigos das estações. Em Uberlândia, muito tempo atrás, eles já não estavam mais em pé. Então, ao mesmo tempo, a cidade cresceu muito mais que as demais cidades do entorno também. Então, assim, são questões mais ou menos ligadas com o desenvolvimento da cidade, com a questão do transporte de passageiro no trem e com as administrações do senhor. Então, assim, até a primeira pergunta seria assim:
Como é que o senhor fala da sua formação como um cidadão, como um administrador, como um gestor público, né? Como que foi a sua formação, assim, no sentido amplo, né? Mas aí o senhor fica à vontade. Mas antes eu gostaria de comentar Sim. a respeito da vinda da Mogiana. Isso. Não sei se você já conhece. Eu tenho alguma informação a respeito, não tenho muita não. Ainda não. A Mogiana veio para cá, não sei exatamente a data, mas deve ter sido no fim do século XIX, início do século XX, entende? Não sei exatamente a data. Mas houve, naquela época, era uma época em que quem governava os estados não eram governadores eleitos, eram definidos, determinados politicamente. E chegou a notícia em Uberlândia que a Mogiana viria de Uberaba aqui para a nossa direção, mas que ela estaria traçada para ir para Prata. E algumas lideranças aqui de Uberlândia saíram daqui e foram até São Paulo, conversar com o governador, aquele que faria o papel de governador. E conversando lá com ele, eles convenceram pela característica de Uberlândia, que já tinha energia elétrica logo no início do século XX, né? E a cidade já tinha característica de um dinamismo que sempre atraiu mais gente para cá, e convenceu o governador a mudar a rota, indo para o Prata e vindo para Uberlândia. Então vieram de lá para cá, porque a equipe que já ia fazer a locação da estrada já estava em Uberaba. Eles vieram com a mensagem do governador a mudar e passar por Uberlândia. E assim foi feito. Chegaram ainda a tempo, então passaram o traçado para Uberlândia, o que facilitou muito essa topografia nossa aqui, que é muito plana, entre Uberlândia e Uberaba, e com isso mudou o destino. Mudou o destino. O projeto inicial não era nem Uberlândia. Não, mudou de Prata, que perdeu a estrada de ferro. Ela veio para cá, ficou algum tempo como terminal aqui. E sendo fim de linha, isso também ajuda no progresso. Então, esse foi um fato que eu acredito, também não me lembro direitinho, que foi alguém que era da família dos Carneiros, parece Coronel Carneiro, entende? Que trouxe isso, que fez com que houvesse essa mudança. Então, esse é um aspecto que eu acho que é muito importante. E são aspectos importantes, assim, que fizeram com que Uberlândia realmente se desenvolvesse diferente de outras cidades. Outro aspecto importante é também no início do século passado, os prados, a Companhia Prado de Eletricidade, eles estavam começando a surgir energia elétrica no mundo e nas cidades principais do Brasil, e eles procuraram conhecer e implantar uma usina de energia hidrelétrica aqui em Uberlândia. Foi uma das primeiras, ou se não a primeira, não sei dizer, aqui na nossa região também. Isso, sem dúvida, também contribuiu para essa característica de desenvolvimento e de progresso, que onde tem energia elétrica, progresso deslancha. Um outro aspecto, um outro fato também que é muito importante, é que quando começou esse progresso, daqui para a direção a Itumbiara, eles estavam fazendo a ponte, parece que é Afonso Pena que chama lá, por cima do Rio Grande, lá em Itumbiara, e toda ali a maçã de ferro. E houve, eu não sei o nome, um cidadão aqui que conseguiu autorização para fazer uma estrada indo até lá, para ligar Uberlândia diretamente com a ponte. E fez, ele construiu, teve autorização para construir e para cobrar pedágio. Entende? E ele construiu a estrada, em terra, evidentemente, toda feita com um lombo de burro e gente trabalhando, puxando, fez a estrada até lá. São coisas que, sem dúvida, vão consolidando a cidade como uma cidade polo, né? Uma cidade polo,
estrada de ferro, a outra estrada lá para Goiás, entende? A energia elétrica. E agora, juntando com a sua pergunta, como é que Isso, então, como que foi a formação do senhor como cidadão, como homem público, como administrador, a formação que fez com que o senhor exercesse todo esse aspecto assim, público? Né? Eu sou nascido aqui, eu nasci numa fazenda que chamava-se naquele tempo Fazenda do Sapecado, na barra do Rio das Pedras com o Rio Beirabinha. O Beirabinha passa aqui, e perto da Cachoeira dos Malagoni, entende? E eu nasci numa fazenda, era a fazenda do meu pai, ao lado da fazenda do meu tio, Odilon Custódio Pereira, e do meu avô, Tomazinho Rezende. Foi lá que eu nasci, e morei lá até os 7 anos de idade. Então, a minha infância toda foi passada numa fazenda, numa casa de tábua, que não é nada demais, é comum naquela época, era assim. E o que eu acho pitoresco é que a porta da sala abria para dentro do curral, entende? E é onde o papai tirava leite e eu ficava criança ali ao lado dele, assistindo ele tirar leite. Quando eu fui crescendo, colocando nas latas a gente chamava lata de querosene, entende? Vazia, evidentemente. Eu colocava um pano por cima assim, para coar o leite lá que ia jogar, porque caía, sujava, né? Então o meu trabalho ali era trazer um pano para coar o leite, amarrar ele nos cantos. Então lá que eu comecei assim a minha vida, a minha infância, né? Um gado, criação. Meu pai tinha jumento, tinha égua, então ele fazia o cruzamento, vendia burros, éguas, e tirava o leite, vendia o leite também, criava porco, isso que todo fazendeiro faz, né? E foi lá então que eu... E depois, quando minha irmã, que era mais velha do que eu, 4 anos mais velha, ela quando chegou aos 7 anos, ela veio para a cidade para morar com meus avós, que moravam aqui na praça Tubal Vilhena, entendeu? Ali ao lado de onde era a fábrica de bala. Não sei se você pegou a fábrica de bala. Pegou. Não, mas assim, eu tenho conhecimento da história. Né? Então, Itaú, tem o Banco Itaú, e tem aquele prédio redondo lá. Naquele prédio redondo era uma fábrica de bala. Então, meu avô, minha irmã veio para morar com meu avô e minha avó e começou a estudar. E depois, quando chegou a hora de eu vir, nós éramos 2 filhos, aí então papai e mamãe resolveram mudar para o Vermelho. Nós viemos, eu vim morar na rua Cipriano Del Fábio, que era toda em terra batida, a cidade era pequena. Eu me lembro que eu brincava na Cipriano Del Fábio jogando bolinha na rua. Não tinha movimento algum, quase. Quase nenhum, então não tinha problema. E aqui eu estudei numa escola onde hoje, em frente ao INSS, onde tem um edifício, ali é a escola que eu estudei, era a escola que eu estudei. A Dona Ruilina Cota Pacheco. E então eu estudei lá até o 4º ano primário, depois fiz a preparação para a admissão ao ginásio, né? E comecei a estudar o ginásio aqui em Uberlândia. Fiz os 4 anos do ginásio aqui, fiz o 1º ano do científico aqui, lá no ginásio. Mas depois eu saí, fui fazer o 2º e 3º ano científico no Rio de Janeiro, porque eu já queria estudar lá no Rio, estudar medicina. Então, já no Rio, eu fui estudar no Colégio São José, Colégio dos Padres Maristas, porque eles eram educadores e tinham um nível de formação muito bom. Então, eu fui lá, e lá no Rio, fiz vestibular para medicina, passei e fiz medicina lá, os 6 anos, depois mais 2 anos procurando aperfeiçoar, e depois não vim para o Uberlândia. Eu resolvi com um grupo de amigos trabalhar lá em Lucélia, na Alta Paulista, aqui em São Paulo, depois Bauru, Marília, Tupã, e lá eu trabalhei alguns anos lá, entende? E depois de Lucélia eu fui ainda para São Sebastião, no litoral, em frente à Ilhabela. Depois ainda passei por São José dos Campos e depois retornei ao Uberlândia. Uma trajetória
Passou em vários lugares. E eu fui fazer isso por um idealismo. Eu, na faculdade, eu sempre estudo, mas já que você quer saber a história... Não. Quando eu fiz a faculdade, eu passei a frequentar a JUC, Juventude Universitária Católica. A Igreja Católica tinha vários grupos que atuavam em várias áreas. JAC, a Juventude Agrária Católica, JEC, a Juventude Estudantil Católica, primeiro e segundo grau, JIC, Juventude Independente Católica, JOC, Juventude Operária Católica, e JUC, Juventude Universitária Católica. Eu frequentei a JUC, e lá na JUC, através de todas as discussões do Brasil, do mundo, eu então fui despertado para uma necessidade de participar mais ativamente na vida do país, entende? Tentar ajudar o povo brasileiro, entende? Então, aí lá eu mudei, eu vinha para Uberlândia, aí foi quando eu mudei e fui para a Lucélia, eu falei, na Alta Paulista. Lá eu trabalhei, depois fui para São Sebastião, depois São José dos Campos, para depois voltar novamente para Uberlândia. E Uberlândia, que eu chegando aqui, eu fui, depois de 4 anos que eu estava aqui, 6 anos que eu estava aqui, eu fui candidato a prefeito e fui eleito. Entende? E aí começou a história política propriamente. Então você vê que tudo bem assim próximo, né? Essa primeira candidatura, o ano foi em 1983. 82. A candidatura foi, a eleição foi em 82. E eu peguei um mandato de 6 anos, de 83 até 88. Bom, então essa seria a segunda questão, que é a respeito do fato do Breno ser progressista, a gente já conversou, né? O senhor viajou de trem, frequentou as estações ferroviárias aqui? Frequentei. Quando eu estudava lá no Rio, às vezes eu ia de avião, mas o avião não era muito frequente eu ir, entende? Eu ia, a maioria das vezes, eu pegava o trem, ia até São Paulo, e lá pegava um ônibus, ia para o Rio de Janeiro. A estação da Mogiana era onde hoje é a praça que tem o nome do filho do Rondon Pacheco, não, morreu. É onde hoje é o terminal rodoviário. Isso. Terminal rodoviário. Sérgio Pacheco. Ali tinha a estação, a estrada de ferro, tinha os armazéns, aquilo tudo que hoje é praça, aquilo era o terminal rodoviário e também os armazéns, para poder receber carga. E onde hoje é a Avenida João Naves de Ávila, era o leito da ferrovia. Por isso que ficou, e pode ver que ela tem um traçado assim sinuoso, entende? Até que saía em direção ao Uberaba. Depois que ela foi transferida lá para cima onde está agora, lá perto do aeroporto, para poder tirar do centro da cidade. Isso. E esse trabalho também que a gente está fazendo, é um trabalho assim, de tentar trazer à tona algumas memórias que a gente hoje não tem mais fisicamente condição de ter acesso, muitas vezes tem imagens. O senhor seria assim, conseguiria descrever o que o senhor lembra da estação, assim, da estrutura dela? Como que é a arquitetura? Ali, onde tem um fórum ali, então ele não tinha o fórum ainda também, fazia parte da estação, mas os carros chegavam e tinha um pátio grande em frente da estrada de ferro, tinha o local deles entrarem para poder deixar as pessoas saírem, e ali pela Avenida João, aquela que vai em direção a João Pessoa. A João Pessoa. Então ali ficavam os carros parados. Então eu me lembro que eu pegava o trem ali e a família era um acontecimento, né? Eu estudava fora, naquele tempo não era muita gente que saía para estudar fora. Eu me lembro que quando eu passava as férias aqui que ia sair, tinha muitos pessoas da família lá para despedir de mim, entende?
Então a gente entrava na estação, tinha essa estação típica de estrada de ferro, com aquela cobertura, com aquelas traves assim, e tinha em frente assim outras linhas onde ficavam trens de carga também. Eu viajei muito. Eu me lembro quando viajava daqui para Uberaba, era muito comum nos campos. Os campos naquele tempo, esses campos aqui não tinham praticamente valor nenhum, porque são terra fraca. Naquele tempo não existia uma tecnologia para poder trabalhar a terra, recuperar, analisar, adubar, corrigir e utilizar como se utiliza hoje qualquer terra. Eu me lembro que quando a gente ia, tinha bandos de emas, entende? O trem, a uma determinada altura, a gente passava, elas saíam correndo, entende? Correndo com as asas balançando assim, mas bandos, muitas e muitas emas, correndo no cerrado, assim, a gente via. E outro fato que era interessante, quando a gente voltava de trem, o trem que vinha de São Paulo, tinha um horário em que o cozinheiro, ele tinha um vagão no trem que era o restaurante. Um restaurante. E o cozinheiro, o restaurante, a Estrada de Ferro, ele pegava um pedaço de carne, fincava num gancho e punha na janela da cozinha. E tinha um gavião que já tinha acostumado, não sei como, mas onde a gente ia chegando naquele lugar, todo mundo falava, é hora do gavião, é hora do gavião. E ele punha a carne para fora, daí a pouco o gavião aparecia. E vinha assim de lado para pegar a carne. Estava uma vez, até que ele conseguia pegar a carne e a gente tentou pegar. Nós fazíamos a festa. Era um aspecto assim pitoresco, né? Pitoresco da viagem. Né? E eu me lembro que a gente, para São Paulo era Bugiana, mas quando a gente ia para Belo Horizonte, era a Rede Mineira de Aviação, RMV, que popularmente era conhecida como Ruim Mais Vai. Ruim Mais Vai. E na Rede Mineira de Aviação, não sei porquê, as locomotivas soltavam muitas fagulhas. Então você ia ver, mas aqui também tinha. A gente ia viajar, tinha que colocar sobretudo para proteger, porque a fagulha às vezes caía, a gente não percebia. Caía cinza às vezes, mas caía fagulhinha. E queimava, entende? Queimava a roupa, entende? Então, tinha aquele casaco para poder proteger a roupa e a gente ter cuidado também para não queimar o rosto, o cabelo. Né? São aspectos assim interessantes. Né? Então é isso. Agora tem uma questão que é mais política aqui, mas ele envolve até a questão mais do país, porque a gente sabe que muitos hoje acusam o JK, não só o JK, mas todo o contexto, a administração, o momento histórico, privilegiar as rodovias no país. Né? E deixar em segundo plano as ferrovias, que com o passar do tempo elas foram deixando e perdendo espaço, enquanto em alguns outros países isso não aconteceu. Qual que é a compreensão que o senhor tem assim? Será que isso está certo? Porque isso é o que a gente muitas vezes ouve. Então, mas não foi com o JK que as ferrovias foram abandonadas. Isso que é importante. Ele realmente teve essa preocupação era energia e transporte. Isso. Era o binômio dele, 50 anos em 5, como ele dizia, a propaganda. Isso, era o lema. O lema. E então ele fez estradas. Inclusive estradas que foram daqui em terra até Goiânia, até Brasília, que também beneficiaram muito a Uberlândia. Porque aqui, por causa dessa estrada, muitos que vendiam material de construção tiveram um impulso muito grande e começaram a vender material de construção que iam em cima de caminhões para Brasília, certo? Isso. Então houve realmente uma construção de rodovias em grande quantidade, mas depois eu acredito, não sei, mas eu acredito que houve influência daqueles que tinham interesse em ter um crescimento do transporte rodoviário, entende? Aqueles que
as empresas. O JK ele teve a preocupação muito grande de industrializar, certo? Industrializar o Brasil. E essa industrialização com ele foi sobretudo com as rodovias, as fábricas. Com as fábricas de carro. Isso. Fábrica de carro que a indústria automobilística que estava vindo para o Brasil também nesse período. Não, né? Mas ele estimulou, deu todo apoio, puxou até, era uma das linhas de ação dele, era essa, entende? Promover o desenvolvimento, fazendo uma industrialização acelerada, e ele privilegiou como ponta dessa industrialização as indústrias de veículos, né? Carro, caminhões e tudo mais, né? Ele realmente fez isso. Mas depois isso foi lento e houve aí um aspecto que realmente foi lamentável, que passou-se a abandonar as ferrovias. Então, nós já tivemos ferrovias muito boas aqui. Logo quando eu formei em medicina, eu fui trabalhar em Lucélia, eu falei. E tinha uma estrada, uma companhia que ia de São Paulo até passava por Lucélia, passava por Adamantina, ia até, eu acho que ia até Flórida Paulista e depois chegou até a barranca do Rio Paraná. Tinha uma estrada, uma ferrovia, que era exemplo de eficiência. Os trens chegavam e saíam nos horários. Era tão pontual que eu trabalhava no hospital, estava perto da estrada de ferro, quando era pela manhã, era 8, quando o trem apitava, eu falava 8h20, entende? Ele sabia que às 8h20 ele começava a apitar, que ele chegava às 8h22, 23, 24 na cidade. Era muito boa, ele fazia transporte passageiro, um trem muito bom, janelas panorâmicas, entende? E restaurante, tudo de bom nível, muito bom nível, e transporte também de carga. Depois mudou tudo e ela acabou. Hoje não tem mais. E essa eficiência nunca mais foi restabelecida em outras companhias. É a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. A sede em Campinas, não é isso? Ou por ali, próximo? É por ali. Pois é. Então, até isso tem a ver com a próxima questão. Faltam poucas questões para a gente fazer aqui. Durante o tempo em que houve, então, o transporte aqui, pelo menos com as pessoas que eu já conversei, que não são muitas ainda, mas principalmente aqueles que dependiam do transporte, maquinistas da cidade, na região aqui mesmo, né? Quando eu falo aqui assim, eu estou pesquisando o Triângulo Mineiro, né? Mas também já estive em Brasília e pretendo ir a Campinas, que era a trajetória do trem Bandeirante, que é o que teve por mais tempo aqui também, e foi o último que fez o transporte de passageiro, né? Existia inclusive assim, um glamour, a pessoa achava que era importante trabalhar na Mogiana, né? Muitos mostram a identidade, então assim, isso com o passar do tempo foi se perdendo. Né? Houve uma época em que realmente trabalhar nas ferrovias aqui era conferir o status, entende? A pessoa fazia carreira e até aposentar dentro das companhias ferroviárias, entende? Isso existia. Assim. Isso. E aí, seria a última questão do tempo. Assim, depois a gente fica mais à vontade de dizer, o senhor acha que tem possibilidade de a gente voltar a ter trem de passageiro? É claro que não como antigamente, assim, mas a gente vê que é algo que existem iniciativas. Eu tenho contato com uma cooperativa, inclusive em Minas, de pessoas que se reuniram, né, e conseguiram recuperar alguns vagões, né, e uma máquina e estabeleceram um pequeno trajeto turístico, feito por iniciativa popular mesmo, né,
Será que a gente, aqui na região, o senhor vê a possibilidade disso, pelo conhecimento que o senhor tem? Eu não conheço. O governo federal está com um projeto ferroviário para o Brasil. Existe. Isso. Mas eu não o conheço em detalhes. Mas então eu vou dizer aquilo que eu penso. Eu acho que o Brasil, que tem dimensões continentais, ele tem que ter ferrovias por todo o nosso país. E é uma implantação que demanda tempo e demanda dinheiro. Então é uma implantação demorada. E eu acredito que, embora a carga seja aquilo que traz um melhor retorno para o transporte ferroviário, mas não se pode deixar de ter o transporte passageiro. Quando nós vamos em outros países aí na Europa, entende? Vamos no México, vamos nos Estados Unidos, existe o transporte passageiro de carga. Inclusive lá na Inglaterra até a Europa tem aquele trem que tem túnel submarino para transportar passageiro e carga também, mas sobretudo passageiro. Então eu não sou estudioso do assunto, mas acredito que ele bem administrado dá retorno, tanto com carga como com os passageiros. E eu pessoalmente, pelo que eu me lembro das viagens de trem que eu fiz, é muito agradável viajar em trem, porque geralmente você tem, o trem fica mais alto, tem janelas muito grandes, entende? É confortável, é seguro, e você pode estar contemplando apreciando a paisagem. Não tem, como tem nas rodovias, que tem um carro lá, caminhão, ônibus. Lá o trem vai sozinho. E você pode ver, entra nos cortes de tudo, passa por cima de rios, de lagos e tudo mais. Então é uma viagem muito agradável, muito agradável. E mais, outra coisa que eu acho muito importante, existe hoje no mundo, e aqui no Brasil, uma insatisfação que não se sabe por quê. Esses movimentos que estão nas ruas não têm liderança. Não se sabe, não se conhece um líder. É o povo que está insatisfeito. Mas isso aconteceu em 68 na França. E tem acontecido em outros países do mundo. Daqui a pouco o povo vai tomar consciência que essa insatisfação é contra o sistema capitalista, que provoca profundas injustiças, que exclui a maior parte das pessoas daquilo que a economia produz por todos. Na produção todos participam, mas na distribuição da riqueza não. Exatamente, essa é a questão. Essa é a questão, essa grande insatisfação, essa insatisfação coletiva, que todo mundo não quer saber de político, não quer saber de nada, está criticando todo mundo, tudo, está contra, entende? É por causa disso. Uma negação generalizada, né? Mas querem que mude. Querem que mude. E vai mudar. Que mais dia, menos dia, todo mundo se coloca a pensar por que está acontecendo e vão acabar mudando. Entende? Então, isso tudo também me dá uma esperança muito grande. Então, eu tenho uma grande esperança na democracia. Nossa, está caminhando, mas essa influência da democracia no Brasil e do mundo todo, de um país para o outro, entende? E esse desenvolvimento que nós estamos enfrentando e que vamos gastar uns 30, 50 anos para poder chegar num nível de uma grande nação totalmente desenvolvida e civilizada. Certo? Muito bom. Eu agradeço, Mário. Muito bom mesmo. A ideia era essa mesmo, viu? Agradeço a atenção. A gente teria muito mais coisas para a gente conversar, com certeza, né? Mas assim, também não quero tomar mais o tempo do senhor, muito mais. E assim, acho que a gente fechou bem a nossa conversa.